Eu pedi ao vereador Aurélio Nomura, até agradeço ao vereador Aurélio Nomura, que cedeu o seu tempo para que eu pudesse vir aqui discutir esse projeto do prefeito Haddad a respeito da complementação, o que ele está chamando de bolsa alimentação, bolsa moradia e bolsa transporte para os profissionais que estão no regime conhecido como Programa Mais Médicos, que é um programa do governo federal aqui no município de São Paulo. Eu quero informar aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, aqueles que porventura não atinaram a essas questões, que São Paulo tem, pelos últimos dados que nós levantamos, a Secretaria Municipal de Saúde, 117 médicos no regime Mais Médicos. 117 médicos, vereador Conte Lopes, 117 médicos. A Prefeitura de São Paulo tem um total de 13.674 médicos. Isso em 2005 era aproximadamente 8.600 médicos. De 2005 para cá, subiu para 13.674 médicos. Os mais médicos em São Paulo são 117 profissionais, sendo que desses 117, vereador Coronel Camilo, 97 são cubanos. 97 cubanos e 10 médicos são de outras nacionalidades que não cubana, vereador Toninho Véspoli. Esses médicos ganham do governo federal R$10 mil por mês. R$10 mil por mês, vereador Aurélio Nomura, Vossa Excelência, que me cedeu tão gentilmente, de forma nipônica, o seu tempo aqui. O senhor estava inscrito antes de mim e me cedeu o seu tempo. Eu sou muito grato. Então, veja só, R$10 mil. Agora, com o particular detalhe, vereadora Sandra Tadeu, que também é médica, que os médicos cubanos recebem, teoricamente, os R$10 mil do governo brasileiro, ficavam, até há pouco tempo atrás, com R$1.000. R$1.000 eles colocavam do salário no bolso para sobreviver no Brasil. E tinha aproximadamente R$2 mil, o governo depositava numa conta bancária em Cuba, que dizia o governo de Cuba que seria para passar para a família deles. E R$7 mil dos R$10 mil de salário que o médico cubano ganhava, vereador Ota, ia para o governo de Cuba. Aí houve uma movimentação, uma certa deserção, começou médicos cubanos a desertarem do projeto Mais Médico. Uma fugiu, outro fugiu, outro foi para os Estados Unidos. Teve um caso de suicídio, que ele foi encontrado pendurado num hotel, enforcado, um médico cubano. Aí, diante dessa movimentação toda e da possibilidade de desmoralização desse programa, porque imagina, um profissional vem para um país, o governo do país paga R$10 mil e o profissional ficava com R$3 mil e R$7 mil ia para o governo do país. Isso é uma coisa, é um atravessamento, né? É um atravessador do salário alheio. Isso se chama, numa linguagem trabalhista, de trabalho escravo ou semi-escravo. Inclusive tem um procurador da República entrando na justiça, questionando essa forma de exploração do trabalho dos médicos cubanos. Aqui em São Paulo são 97 médicos. 97 médicos. Veja bem, tirando fora, vereadores, vereadoras, tirando fora toda a discussão da qualificação desses profissionais, eu não vou trazer aqui esse debate que já foi trazido aqui numa intervenção do vereador Aurélio Nomura, de onde esse pessoal foi formado, o nível de qualificação, o preparo deles para atender as pessoas, etc, etc, etc. Vamos deixar esse debate, eu não vou entrar nesse debate. Eu quero entrar no debate, em primeiro lugar, da pessoa ganhar 10,
ficar com 2 e o resto o governo de Cuba se apropriar. Isso é roubo. Na minha opinião, é um governo larápio de fazer uma coisa dessa com um profissional da medicina que vem aqui atender, ganha o seu salário e tem que passar ao governo do seu país a maioria do seu salário. Agora, o Ministério da Saúde criou uma condição de uma complementação feita pelos municípios. Vejam bem, o projeto é do governo federal, Ministério da Saúde, ministro Padilha, foi quem amadureceu esse projeto e implementou antes de sair do Ministério. Ministro Padilha. O governo federal cria o projeto, oferece aos municípios e quer que o município faça uma complementação salarial, que é o que nós estamos aqui votando com o nome de Bolsa. Por que é Bolsa? Porque o contrato é de 2 anos. Então, o contrato é de 2 anos, final de 2 anos, fim do contrato. Então, é uma bolsa de complementação para a pessoa pagar a sua moradia e pagar o seu transporte. Somando aqui os valores, dá R$ 3.230 de complementação que a prefeitura deverá pagar. Tudo bem. Existe o questionamento, que o projeto é do governo federal, o governo federal colocou nas costas dos prefeitos esta complementação, e os prefeitos, no desespero de não ter o quadro de médico completo nas suas cidades, aceitaram fazer essa complementação, e é esse projeto que o prefeito Haddad manda aqui. Agora eu queria dar uns dados para os senhores e para as senhoras que estão aqui, e também quem está nos assistindo pela TV Câmara. Quantos médicos tem o município de São Paulo? Eu disse aqui no começo. A conta de hoje, 13.674 médicos na rede municipal de atendimento. 13.000, somando tudo, eu vou dar o dado direitinho. 13.674 é o total, não da rede estadual, não estou falando na rede estadual, que o governo do estado também tem uma rede grande aqui. O Hospital das Clínicas, vários hospitais grandes, ambulatórios, que AMES, especialidades que o governo do estado montou, tem um número grande. Eu estou dizendo da rede municipal, 13.674 médicos. Desses, vereador Aurélio, da administração direta, quer dizer, aqueles que foram concursados, obtêm aquelas contratações seletistas, não é? Dá 6.494. E as OS, as organizações sociais, contratam no município de São Paulo 7.180 profissionais, para dar o total de 13.674. O mais médicos, eu vou repetir, entra com a colaboração de 117 médicos. É uma colaboração muito pequena, frente à demanda da cidade. Mas, daí, 117 médicos, sendo que 97 são cubanos. Olha só o que eu quero contar para vocês. Os senhores sabem quanto ganha um médico que faz 20 horas? Porque a jornada do médico, pelas leis federais, é de 20 horas. 20 horas semanais é a jornada constitucional de um médico. É a jornada constitucional. O médico que trabalha mais que 20 horas, ele tem uma adicional de jornada, mas a jornada dele de trabalhista é 20 horas. Isso foi uma conquista ainda da década de 30, que a categoria médica conquistou no Brasil. Veja só, um médico da atenção básica, vereador Goulart, um médico da atenção básica que trabalha a sua jornada de 20 horas, ganha R$ 3.510. R$ 3.510. Um médico J40 da atenção básica ganha R$ 4.317. Eu conheço um médico, isso é da atenção básica. Os médicos da autarquia hospitalar municipal, que trabalham nos hospitais, nos prontos-socorros, da rede pública municipal, que são concursados, ganham, por 20 horas, vereador Conte, R$ 4.203. E por 24 horas, que é o plantão semanal de 24 horas, R$ 4.721. Esse é o salário dos nossos médicos. Eu tenho um colega médico, uma pessoa muito respeitada, é um líder médico respeitadíssimo, que
está na prefeitura há 34 anos. 34 anos ele é do Hospital Municipal do Jabaquara. O salário desse profissional, depois de 34 anos de prefeitura, é R$ 6.700. R$ 6.700 esse médico ganha depois de 34 anos trabalhando no Hospital do Jabaquara. E eu conheço médicos que trabalham na periferia, em unidades básicas de saúde, que estão há 20 e tantos anos trabalhando e que ganham um salário descondizente com a condição de médico. Descondizente. Muito aquém do que vai ganhar um médico do Mais Médico. Porque o médico do Mais Médico, aprovando isso que está aqui, ele ganhará R$ 13.230 por mês. R$ 13.230 por mês. Olha só a disparidade que esse programa está criando entre os profissionais médicos. Quer dizer, você tem uma unidade de saúde lá em Hermelino Matarazzo, ou no bairro do Engenheiro Goulart. Lá tem um colega de turma meu, doutor Osório, que está lá desde que nós nos formamos. Desde que nós nos formamos. Eu sei por quê, porque a gente vai ser médico voluntário da igreja do Cangaíba e troca pacientes com o doutor Osório, que é médico da rede lá na unidade do Engenheiro Goulart. Esse médico vai ganhar metade do que ganha um médico que veio de fora, que entrou no programa Mais Médico e que vai trabalhar em São Paulo agora há pouco tempo. Então, nós achamos, sinceramente, que isso não é justo. Não é justo. Isso desestimula os nossos profissionais. Desestimula. Na mesma unidade de saúde, está lá o doutor Osório trabalhando, ganhando R$ 6.000, R$ 6.500, ou no Cangaíba está lá o doutor Osvaldo trabalhando, ganhando R$ 6.000, R$ 7.000. Do lado dele tem um médico de fora do Brasil que trouxe um diploma que já foi colocado aqui, posto em dúvida a profundidade do conhecimento dele, mas não estou discutindo esse mérito, porque isso é uma discussão que eu não quero fazer na tribuna, porque já foi feita no Brasil afora, ganhando R$ 13.230, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo emprego, a mesma coisa. Isso vai trazer um problema grave, sério, para o profissional médico. Imagina como é que vai se sentir, vereador Davi Soares, como é que vai se sentir uma pessoa, um profissional que está na prefeitura há 20, 22, 25, 27 anos trabalhando, um salário desse tamanhozinho, se na sala ao lado dele vai sentar um médico que veio de outro país, através de um convênio do governo brasileiro, que vai ganhar o dobro do que ele ganha pelo mesmo tempo de serviço. Isso aí é uma coisa maluca, uma coisa irracional, é ofensiva ao profissional. O que vai acontecer é o quê? Vai criar uma revolta, porque trabalhos iguais para salários diferentes, para salários desiguais. Isso não é política de recursos humanos. O secretário municipal de saúde me disse, eu encontrei ele domingo aqui no Agita São Paulo. Concede uma parte? Com muito prazer. No Agita São Paulo, ele me disse que está gestando um plano de cargos e carreiras para os médicos da Prefeitura de São Paulo. Mas eu duvido muito que esse plano de cargos e carreiras vá aumentar o salário de um profissional de 3.510 para 13.230, que é o salário que o profissional do Mais Médico vai ganhar. Eu duvido que chegue lá. E mesmo que chegar, vai demorar, não é de hoje para amanhã. Então, são atitudes governamentais, de políticas públicas, particularmente de recursos humanos, que criam abismo entre os profissionais, que criam injustiças com aqueles... mas o médico brasileiro não quer ir trabalhar na periferia. E o doutor Osório, e o doutor Osvaldo, e os colegas meus, como o Alexandrão, e outros que estão lá no fronte de guerra do Hospital Municipal do Campo Limpo, que estão lá há décadas, atendendo. Esse meu colega que é
que é do dirigente do CRM, que ganha R$ 6.700, 34 anos de serviço prestado à Prefeitura de São Paulo? Eu cedo a parte ao vereador Donato para depois continuar meu raciocínio. Obrigado, vereador. Considero que o senhor fez uma argumentação que é pertinente sobre a política de recursos humanos na área da saúde. É verdade que existe uma negociação com os sindicatos no sentido de ter uma valorização da carreira que é absolutamente necessária para os profissionais concursados. Mas é verdade também que hoje já existe esse duplo regime que o senhor aponta que seria um fator de instabilidade. Hoje nós temos médicos concursados recebendo o salário que o senhor disse que eles recebem ao lado de médicos que são das OSs. É uma política que o senhor, inclusive, defende. E já existe essa contradição, médicos das OSs que ganham 15, 16, 17 mil reais, com servidores de carreira ganhando muito menos que isso. Então, na verdade, o problema é muito mais amplo. E é verdade também que sem o concurso do programa Mais Médicos, que não é só destinado a médicos estrangeiros, é a qualquer médico, inclusive médicos brasileiros. Mas a gente tem uma dificuldade efetiva de preenchimento de vagas. Eu acompanhei, por exemplo, o senhor conhece bem o PA do Jardim Macedônia. Eu trabalhei lá, vereador. Pois é, então o senhor conhece muito bem, eu sei há muitos disso. anos atrás. Por isso que eu sei que o senhor conhece bem. Lá, nós tínhamos 5 equipes da saúde da família, sendo que 3 delas não tinham médicos há anos. E não era por falta de esforço no sentido de convocar médicos, de oferecer oportunidade para médicos brasileiros irem para lá, por uma série de razões, localização, um certo preconceito contra o bairro por uma história de violência que é antiga, que hoje não existe mais, graças a Deus, mas não se preencheu essas vagas. Se preencheu agora com o programa Mais Médicos. E hoje a gente tem médicos cubanos trabalhando com médicos brasileiros de maneira harmônica e atendendo bem a população. Então, é verdade que o senhor alerta por um conflito da diferença salarial, mas esse conflito já existe hoje na rede com a política das OSs. Perfeitamente. O senhor tem razão, só que o seu argumento de justificativa será o contra-argumento. Por quê? Se existe o conflito e esse conflito é nocivo, nós vamos criar mais um conflito? Está criando mais um conflito. Se o senhor me permite... Ou melhor, está ampliando o conflito. Se o senhor me permite, eu não estou ignorando o conflito. Eu acho que a gente tem que ter políticas que diminuam esse aspecto do conflito. Perfeitamente. O senhor mesmo falou que existe uma questão de revisão salarial. O senhor pegou só a metade do meu discurso. Não peguei, eu prestei atenção. Não, eu vou falar agora a outra parte do discurso para saciar a sua curiosidade. Vou falar a segunda parte agora para tentar te responder. Então vejam só que eu estava dizendo. Isso que o vereador Donato está falando está certo. Ou seja... nós não somos contra os mais médicos terem esse salário. Não é isso, não é disso. Eu jamais vou ser contra um profissional da minha categoria ou de qualquer categoria ter mais salário. Eu fui médico do Sindicato dos Condutores de Veículos, está aqui o Vavá, ele sabe quanto eu me empenhei para que aquela categoria tivesse condições de salário e condições de trabalho. Eu nunca vou ser contra isso. Porém, essa questão a nossa luta tem que ser para que o médico da rede ganhe igual ao médico da OS. Eu sempre defendi isso aqui. Sempre defendi isso aqui, defendi com o prefeito, defendi com os secretários. Nunca conseguimos ser vitoriosos. Então, na verdade, nós não podemos ser contra um médico da família ganhar 14 mil reais como ganha, não podemos, de jeito nenhum. Pela ordem. Mas o que nós, eu já vou, parte, já vou te dar uma parte. Mas o que a gente quer é que um médico da unidade básica de saúde não possa ganhar R$ 3.510 aquele que prestou o concurso. Então, essa monstruosidade salarial, se me permitem o termo, ela traz
insegurança, ela traz revolta. O profissional que ganha menos, muitas vezes, se ele não tiver um compromisso profundo, ele se sente no direito de quebrar a mão. Quer dizer, falar, eu vou deixar o outro ganha o dobro. Uma parte, vereador Natália. Em seguida. Então, na verdade, o que eu estou dizendo, o que eu vim aqui falar, e me inscrevi para falar contra o projeto, não é porque eu seja contra o médico, do Mais Médico ganhar os 13 mil reais que o projeto quer imputar. Eu sou contra os cubanos ganharem 13 mil e ficarem com um terço disso. Aí eu sou contra. Aí isso não é regime socialista, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque o regime que se apropria do salário dos outros é o capitalismo mais selvagem, mais desumano e mais predatório que existe. É isso que Cuba está fazendo com o salário dos médicos. É muito vergonhoso. E me deixa também muito envergonhado o governo brasileiro, o Ministério da Saúde do Brasil, aceitar um regime de trabalho desse. Isso é muito ruim. Aí sim, isso é outro assunto. Agora, eles ganharem 13 mil reais, eu não sou contra. Qual é o problema? O problema é que na hora que você comparar, mesmo porque os Mais Médicos, eu dei os números aqui, pode ter resolvido o Macedônia, mas 117 médicos que estão hoje na rede, para quase 14 mil médicos no geral, é um número ínfimo. Só de PSF nós temos 1.268 equipes. 20% dessas equipes não tem médicos. Então, o que eu quero dizer para vocês, para os vereadores, por isso que eu estou entrando com um substitutivo. Eu estou entrando com um substitutivo para ser apreciado aqui pelos senhores. E estou entrando com 3 emendas para serem votadas depois. E o substitutivo estende esse benefício a todos os médicos concursados da rede municipal de São Paulo. Você vai falar, né? Eu troco a palavra bolsa pela palavra auxílio, certo? Porque bolsa é uma palavra muito esquisita do ponto de vista trabalhista, e esses 3 mil reais, 3.230, eu proponho que sejam estendidos para os 6.494 médicos da rede municipal. Eu vou conceder primeiro ao vereador Toninho Véspoli. Eu preciso também... agradeço a sessão aqui para mim poder falar, vereador Natalini. Queria só fazer algumas reflexões. Eu acho muito importante a discussão sobre a questão trabalhista, mas também acho importante nós levarmos em conta alguns aspectos. Por exemplo, vi várias matérias que colocam as pessoas serem consultadas com 30, 40 anos da sua vida pela primeira vez com um médico. Então, assim, apesar de alguns equívocos que pode ter o projeto, eu acho que a gente não pode pegar o projeto e jogar água com a criança embora. Eu acho que a gente tem que tentar adequar alguns questionamentos. Agora, uma reflexão que eu quero fazer. Sei da sua seriedade quando trata essas questões. E não é para Vossa Excelência que eu estou me referindo a isso. Mas, por exemplo, aqui na casa, quando nós discutimos as questões da isonomia salarial, então vou dar um exemplo concreto. Pega os funcionários direto da rede municipal de saúde, o quanto eles ganham. E pega as OSs que pagam bem mais para o mesmo médico que cumpre a mesma carga horária e faz as mesmas funções. Eu não vejo alguns partidos aqui fazerem essa discussão. Agora, quando é para a questão dos mais médicos, aí esses mesmos partidos falam de isonomia salarial aqui. Então eu quero entender se isso é apenas retórica, e eu sei que não é da sua parte, inclusive assinei o substitutivo do senhor, que eu concordo com ele, mas a gente também não pode, eu acho, entrar em uma discussão que não melhore o programa. Né? Só para terminar, uma coisa, aspecto que eu quero falar, uma outra crítica que as pessoas falam assim, mas eles não fizeram revalida, mas os médicos, eles estão para o atendimento básico na saúde, eles não podem fazer processo, por exemplo, uma cirurgia, processos mais complexos. Então a gente talvez tenha de pensar como melhorar o programa, porque as pessoas do fundão dessa periferia, eu moro no Sapopemba, seu Natalini, o posto de saúde Reunidas 2, mais que a metade são médicos estrangeiros, porque infelizmente os médicos nossos não querem ir para a periferia. Ok. Bom, eu queria dizer a você, desculpa, vereador,
ele tomou muito tempo aqui, eu vou tentar te dar uma parte, mas olha só, eu nem toquei aqui no Revalida. Por quê? Porque eu acho que o tempo do Revalida passou. Eu fui favorável ao Revalida, mas o tempo do Revalida, o projeto foi posto sem Revalida e está aí. Primeiro. Segundo, e eu estou reconhecendo, por isso que nós estamos trabalhando junto à Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho acompanhado essa discussão do plano de cargos e carreira para os médicos da Prefeitura, de perto. Por quê? Porque nós temos que aproximar o máximo possível o salário do médico da administração direta com o salário do médico da OS. Não se trata de reduzir salário nunca, nunca, do médico da OS, nunca, de jeito nenhum. O que tem que fazer é cada vez mais aproximar e fazer uma equiparação salarial. Uma equiparação salarial. O que o projeto está fazendo é, ao invés de você equiparar, você está criando mais um fosso. E o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo contra fazer isso, dar esse dinheiro extra. Eu estou estendendo. Eu estou estendendo para todos os médicos. E eu estou sendo até muito compreensivo, porque eu estou estendendo até o momento que o plano de carreira da Prefeitura chegar. No momento que o plano de carreira da Prefeitura chegar, nós vamos rediscutir a extensão desse auxílio. E nós vamos rediscutir em termos salariais. Agora, o que eu não posso fazer é exatamente passar em branco um médico que chegou ontem em São Paulo, que ganha 10 mil, vai ganhar mais 3.230, e um profissional que está 20, 22, 25 anos trabalhando nessas mesmas unidades de saúde, porque afinal de contas as unidades de saúde são quase 1.000 equipamentos de saúde de São Paulo. Eles funcionam por quê? Porque existe médico. São Paulo faz 10 milhões de consultas por ano, só as AMAs, fora as UBS faz mais 10. Por que existe 20 milhões de consultas por ano na cidade de São Paulo? Porque tem médico atendendo. Agora, que tem buraco, que tem furo em vários locais, tem. É verdade. Tem mesmo. Agora, também, como é que o sujeito vai trabalhar numa distância de 20 quilômetros da casa dele, percebendo um salário de R$ 3.510, que é o que paga? Então, eu não estou dizendo aos senhores e às senhoras que nós não devamos dar este auxílio para os médicos do Mais Médico. Eu estou dizendo que nós devemos estender esse auxílio a todos os médicos da rede. É exatamente o meu substitutivo e as minhas emendas, 3 emendas que eu fiz, para garantir, caso os senhores entendam que o substitutivo não seja aprovado, eu espero que seja aprovado, mas as emendas eu acredito que vão complementar. O que a gente quer é melhorar as condições de todos os profissionais. Se todos os médicos das UBS ganhassem como ganha um médico de uma OS, nós poderíamos não precisar de mais médico em São Paulo. Não precisar de mais médico em São Paulo. Agora, imagina um profissional que saia do centro da cidade ou de Santo Amaro, vá lá em Parelheiros trabalhar num pronto-socorro, faz lá, dá um plantão de 24 horas semanal e ganha R$ 4.700 por mês. Não é uma coisa fácil da gente aceitar e achar que tudo bem, tá certo? Afinal de contas, são profissionais especializados, gente que fez 6 anos de faculdade, para chegar na faculdade estudou 20 anos, fez 6 anos de faculdade, como eu fiz, mais 2 ou 3 anos de residência de especialidade, é gente altamente qualificada, que ao chegar ao mercado de trabalho público, porque o privado está bem mais do que isso, ganha R$ 4.000, R$ 3.500, R$ 4.300 de salário por mês, certo? Ninguém se incomoda com isso, eu me incomodo, porque eu acho que o povo precisa de profissional bem remunerado. E o que o projeto está fazendo é trazendo a remuneração para os 117 médicos do Mais Médico. 117 médicos vão ganhar R$ 13.230, enquanto o médico da rede ganha, num hospital, R$ 4.203 por 20 horas semanais e numa unidade básica, R$ 3.510 por 20 horas semanais e
R$ 4.317 por 40 horas semanais. Não tem cabimento isso. Eu peço desculpa aos vereadores que eu não consegui dar uma parte, mas eu peço a atenção dos senhores para que os senhores possam avaliar a possibilidade, até via o plano de cargos e carreira, de nós fazermos justiça e estendermos esse benefício a todos os médicos da rede, da administração direta do município de São Paulo. Muito obrigado, senhores e senhoras vereadores, pela atenção que vossas excelências deram à minha fala.